O Natal está chegando. Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A nossa aula de História de hoje está lá na página 96, tá? O nosso assunto é sobre a República Nova, de 1930 a 1985. Certo, turma? Então, peguem aí o livro de vocês, abram na página 96 e vamos lá acompanhar com a tia. Então, turminha, durante a República Velha, havia uma grande satisfação popular, sobre a forma que era escolhido, o representante, o presidente. A tia falou para vocês da República, da política do café com leite, São Paulo, o produtor de café, Minas, o produtor de leite. Então, o comando sempre alternava entre São Paulo e Minas Gerais. Quando era para ser escolhido de São Paulo, Minas Gerais apoiava. Quando era para ser escolhido de Minas Gerais, São Paulo apoiava. O que é que aconteceu? A classe média, passou a exigir eleições sem fraudes, certo? E o voto secreto, certo? Esse período foi um dos mais importantes para o Brasil, porque foi nele que o nosso país passou de uma economia baseada na agricultura, do café, para uma nação industrial, produtora de diversos artigos. Nesse período, também aconteceram 2 golpes contra a democracia, que foi o Estado Novo e a ditadura militar. Certo? Foi nesse período. Então, turminha, durante a República Nova, nós vamos dar destaque à Era Vargas. O que foi isso, tia Jarle? A Era Vargas, Ela foi de 1930 a 1945. Chamamos de Era Vargas o período de 15 anos em que Getúlio Vargas governou o Brasil, Getúlio Dornelles Vargas foi um grande responsável pelo desenvolvimento do Brasil, de um país agrário para um país industrial. Ele foi muito importante. Vargas assumiu o governo provisório com o apoio das Forças Armadas, e o povo passou a governar por decreto de lei, assumindo por isso os poderes executivo e legislativo. Enviou interventores para alguns estados para ocupar o lugar dos governadores. Em 1934, foi promulgada a nova Constituição, que incluía o voto secreto, Foi durante a Era Vargas. O voto secreto para diminuir as fraudes nas eleições, o direito da mulher ao voto, o direito dos trabalhadores, jornadas de trabalho de 8 horas, com descanso semanal remunerado, férias, licença maternidade, multa por demissão sem justa causa e proibição do trabalho para menores de 14 anos e a criação da Previdência Pública. Todos esses, Todas essas coisas que foram inclusas nessa nova Constituição foram importantíssimas e são importantíssimas até hoje para o nosso país, certo? Pelo seu apoio, ao mesmo tempo, aos empresários e aos trabalhadores, Vargas era chamado de mãe de ricos e pai de pobres. Apesar de várias mudanças que passaram a vigorar, a partir dessa Constituição que foi criada em 1934, a população enfrentava vários problemas como desemprego, baixo salário, Em 1937, ele querendo, ainda permanecer no poder, porque as eleições já estavam se aproximando, Getúlio Vargas anunciou o Estado Novo, implantando e comandando a ditadura no país, sob a desculpa de exigência de um plano comunista para a tomada de poder, A Constituição de 1934 foi substituída por uma nova, outorgada por ele. Durante esse período do Estado Novo, não havia liberdade no país. Os meios de comunicação eram censurados
e as pessoas se opunham ao governo, que eram contra, né, o governo, elas eram presas. Vargas, então, investiu em obras, infraestrutura, construção de hidrelétrica do Vale do São Francisco, criação de várias coisas, né? Criou também as leis trabalhistas, certo? Durante a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas tentou manter uma posição de neutralidade, né? E, na verdade, até simpatizava com as ideias da Alemanha, Itália e Japão, que representavam o eixo. Entretanto, né, a Alemanha afundou navios mercantes brasileiros e ele teve que tomar, né, uma posição. Foi quando ele enviou soldados para combater na Europa, ao lado dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha e da União Soviética, forças aliadas que enfrentavam o eixo, né? A guerra fez com que o Estado Novo fosse uma contradição, certo? E os soldados brasileiros lutavam contra a ditadura fascista em seu país e mantinha-se a ditadura getulista, inspirada no fascismo. Vargas, né, ele foi muito importante para o nosso país, né? E tudo isso levou a sociedade a exigir a volta da democracia. Vargas tentou permanecer no cargo o máximo que pôde, mas os militares invadiram o palácio, né, que era a sede do governo, e forçaram ele a renunciar. Com a renúncia de Getúlio Vargas, o marechal Eurico Gaspar Dutra assumiu então a presidência. Agora aqui na página 98, certo? Nós vamos ver sobre o Estado Novo, né? Que foi em 1945, né? Que chegou ao fim com a eleição do presidente Eurico Gaspar Dutra, iniciando uma nova etapa, né, na República. Em 1946 foi promulgada então a 5ª Constituição do nosso país, garantindo, né, as eleições diretas e o voto secreto. Dutra governou até 1950, quando foi Getúlio Vargas, né, concorreu novamente às eleições e ele venceu. Agora aqui na República Populista, 1945 a 1964, né? Essa expressão refere-se à forma de governar dos presidentes desse período, que utilizavam de vários recursos para obter o apoio da população, né? Eles usavam a propaganda para divulgar e promover a sua imagem. O populismo era uma das características do governo de Getúlio Vargas, que recebeu o apelido de pai dos pobres, né? Pela imagem que construiu junto aos trabalhadores. Então, como a tia falou, em 1950, Getúlio Vargas ele voltou, né, ao poder. E esse período do governo dele foi muito conturbado, né? Ele fez alguns empréstimos estrangeiros, né? E empregou o dinheiro naquilo que estava faltando para o desenvolvimento, que eram indústria, né? Extração do petróleo, transporte, geração de energia. Inclusive, durante o seu governo, né? Esse governo ele ficou marcado, né, pela campanha O Petróleo é Nosso, porque ele investiu bastante na Petrobras, né, para a produção aí desse petróleo, que era um grande investimento, né, para o país. Como a Tê falou, ele foi bastante conturbado e as pressões eram grandes, né, de empresários, de multinacionais, dos jornais, dos militares. Então, ele não suportou. Então, no dia 24 de agosto de 1954, ele cometeu, né, o suicídio. Ele se matou. Deixou uma carta, né, atestando suas razões. Então, o Brasil, depois de Getúlio Vargas, teve mais 3 presidentes considerados populistas, que foi o Juscelino Kubitschek, que foi eleito em 1956. Ele criou também algumas ações para o desenvolvimento econômico do país, está aí na página 98. Depois de Juscelino Kubitschek, nós tivemos Jânio Quadros e João Goulart. Então, aí na página 99, vem falando, né, que o JK ele foi o responsável pela construção de uma nova capital, né, para
Brasil, né, que foi Brasília, projetada por Oscar Niemeyer, né, e então, depois de JK, o presidente eleito foi Jânio Quadros, né, que ganhou em virtude de uma campanha para presidente que defendia a moralidade e a estabilidade para limpar a nação, certo? Esse ano, né, que ele governou foi bastante tumultuado, né? Então, em 1961, ele renunciou, deixou o país em crise, e quem assumiu após a sua renúncia foi o seu vice-presidente João Goulart, que após ele assumir, né, alguns militares eram contra a sua posse, e houve também, após o comício, uma notável reação de alguns setores, né, a classe média, grandes proprietários de terras, empresários e militares. Foi então, né, que no dia 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder e assim então iniciou-se, né, a ditadura militar. A ditadura militar, turminha, aqui na página 100, foi um período em que os militares assumiram o poder com a justificativa de que estavam salvando o país da desordem, né, dos comunistas e da crise econômica. O golpe militar de 1964 pôs fim ao governo do presidente João Goulart. Antes do regime militar, havia diversos partidos políticos no Brasil, mas todos eles foram extintos, restando apenas 2 deles. Entre 1964 e 1985, o Brasil teve 5 presidentes militares eleitos de forma indireta pelo Congresso Nacional. Aí tem um quadradinho com o nome deles, né, e o período: Humberto Alencar Castelo Branco, General Arthur da Costa e Silva, General Emílio, General Ernesto e General João Batista. Da mesma forma que Getúlio Vargas, os militares impuseram uma nova Constituição, cujo objetivo era obter maior poder. Isso foi possível porque a nova Constituição previa a centralização do poder, certo? Foram criadas leis também, né? Durante esse período houve muita violência, foi um período muito difícil, né, no Brasil. Então, em 1968 e 1973, os militares conseguiram, na economia, o que ficou conhecido como milagre econômico, pois reduziram a inflação e o crescimento foi impressionante. Entretanto, o milagre só beneficiava as classes médias e alta. A população que mais precisava das políticas públicas ficou sem receber a atenção do governo. Então, em 1974, assume a presidência o general Ernesto Geisel, que inicia um lento processo de transição para a democracia novamente, né? Ele anuncia que a abertura da política era lenta, gradual e segura. A economia estava em crise e o fim do milagre econômico. A população então se articulou para tirar os militares do poder. Então, né, fizeram greves, né, lideradas por Luiz Inácio Lula da Silva, onde havia grande concentração de indústrias, né, nas quais os operários lutavam para melhorias, né, das condições de trabalho. O general João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar, em 1979, decretou a lei de anistia, cedendo a todos os artistas, políticos e os demais brasileiros que foram expulsos do país do regime militar o direito de voltar para o Brasil. A campanha da direta já, o que foi, né? Em 1983, uma emenda constitucional, a emenda Dante de Oliveira, previa que o próximo presidente seria eleito pelo voto popular. A partir dessa emenda, iniciou-se as campanhas pela direta já, e muitos comícios foram realizados por todo o país. Mesmo com todo esse empenho, a emenda não passou, e o presidente que substituiu Figueiredo foi eleito pelo colégio eleitoral, ou seja, pelo voto dos políticos que faziam parte do Congresso Nacional. Em 1985, o Congresso Nacional, através de eleição indireta, escolheu o civil Tancredo Neves,
que já tinha influência no meio político para a presidência. Era o fim, então, da ditadura militar. Entretanto, Tancredo não chegou a assumir a presidência porque faleceu antes da posse. Então, o seu vice-presidente, José Sarney, assumiu e então começava a nova república. Certo, turminha? Esse assunto, ele é grande, tá? A tia aconselha para vocês lerem com calma, tá? Leiam todo o conteúdo bem devagarzinho, tá? Tem muito assunto, tá? Sobre a República Nova, é um período muito grande, ó. De 1930 a 1985, é um período grande, né? Onde tiveram vários acontecimentos. E depois vocês respondam o exercício depois da leitura, tá certo, turminha? Tem exercício no nosso livro, na página 101 e na página 102 e 103. E também no nosso livro de reforço, tá certo? A tia ia colocar junto o assunto Nova República aos dias atuais, mas a tia vai deixar para uma outra aula, tá bom, turminha? Porque esse assunto já é bem grande, tá, turminha? Qualquer dúvida é só perguntar à tia. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.